Olá, querido irmão e irmã. Que a paz do Senhor esteja com você. Bem-vindo ao dia 17 do nosso estudo sobre o livro de Provérbios. Estamos caminhando por essa jornada de 21 dias juntos, e hoje o tema é fundamental para a nossa vida cristã: a justiça social em Provérbios. Como devemos tratar os outros, especialmente os mais pobres e oprimidos? Como agir com justiça em um mundo muitas vezes marcado pela desigualdade? Esses são apenas alguns dos pontos que vamos explorar nos capítulos 22 e 23 de Provérbios. Salomão nos ensina sobre como devemos nos portar em relação aos outros, buscando sempre viver de acordo com os princípios de Deus. A Bíblia, em especial o livro de Provérbios, nos orienta não apenas sobre como ser justo, mas como praticar a justiça social, buscando o bem-estar dos outros e agindo com compaixão e solidariedade. Antes de começarmos, vamos invocar a presença de Deus para que Ele nos guie neste estudo, abra nosso entendimento e nos permita aplicar essas lições no nosso dia a dia. Fechemos nossos olhos e oremos juntos. Senhor Deus, queremos te agradecer por mais um dia de estudo e por nos permitir refletir sobre o teu ensino. Pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza nesta jornada, nos revelando as verdades que estão nas Escrituras e nos capacitando a viver de forma justa e íntegra. Que possamos aplicar a tua palavra em nossas vidas e ser luz neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Agora que iniciamos com oração, prepare-se para mergulhar no estudo de hoje. Vamos juntos aprender como aplicar a justiça social segundo a sabedoria de Salomão. Agora que começamos nossa reflexão com oração, vamos mergulhar no tema do dia, a justiça social. O que é exatamente a justiça social, segundo o livro de Provérbios? Em uma época em que as desigualdades sociais são tão evidentes, é essencial entendermos o que a palavra de Deus nos diz sobre o tratamento justo com os outros, especialmente com os pobres e oprimidos. Nos capítulos 22 e 23 de Provérbios, encontramos princípios profundos que falam sobre como devemos viver de forma justa em relação ao próximo. A justiça social, aqui, não é apenas uma questão de política ou legislação, mas um reflexo direto de como Deus espera que nos relacionemos uns com os outros, especialmente com aqueles que estão em posições vulneráveis. Em Provérbios 22, versículo 2, o escritor nos ensina: o rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. Este versículo lembra que, embora existam diferenças sociais e econômicas entre as pessoas, Deus é soberano sobre todos. Ele criou tanto o rico quanto o pobre e espera que tratemos todos com dignidade e respeito, independentemente da sua posição social. Isso é a base da justiça social. Não é apenas sobre distribuir riquezas de forma igualitária, mas garantir que todos tenham dignidade, respeito e igualdade de oportunidades. Em Provérbios 22, versículo 16, vemos um alerta claro sobre explorar os pobres. O que oprime o pobre para aumentar suas riquezas, ou dá ao rico, certamente empobrecerá. Aqui, Salomão está nos lembrando que explorar o pobre não é apenas uma injustiça, mas um pecado aos olhos de Deus. Deus odeia qualquer tipo de opressão ou abuso de poder. A justiça social, portanto, implica não explorar o próximo, mas tratar todos com igualdade e respeito. Além disso, em Provérbios 23, versículos 10 e 11, Salomão nos ensina que devemos defender os direitos dos pobres. Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele defenderá sua causa contra ti. Esse versículo é uma poderosa imagem de defesa da justiça. Deus se coloca como defensor dos órfãos, dos pobres e dos vulneráveis, e nós, como seus filhos, somos chamados a defender os direitos e a dignidade daqueles que não têm voz. Então, o que aprendemos até agora? A justiça social em Provérbios não é um conceito abstrato ou distante. Ela é prática, cotidiana, e envolve ações concretas de respeito, defesa dos direitos dos outros e o cuidado com os mais necessitados. Se você está buscando maneiras de agir de forma mais justa e aplicar esses princípios em sua vida, é importante lembrar que isso não é algo que se faz apenas uma vez, mas é uma atitude constante em nossa jornada cristã. Como diz o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Devemos viver nossa fé praticando a justiça, tratando os outros com amor e dignidade, especialmente os marginalizados e necessitados.
Se você está gostando deste estudo e deseja aprofundar seus conhecimentos sobre a Bíblia, temos materiais incríveis de estudo sobre Provérbios e outros livros da Escritura que podem te ajudar ainda mais na sua jornada. Clique no link da descrição para conhecer esses recursos e nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Deus te abençoe. Agora que entendemos o conceito de justiça social segundo Provérbios, é hora de pensar em como podemos colocar esses princípios em prática no nosso cotidiano. Como cristãos, sabemos que a palavra de Deus não é apenas para ser ouvida, mas para ser vivida. Então, como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária, especialmente em relação aos mais necessitados e aos oprimidos? Provérbios 22, versículo 9 nos dá uma diretriz prática. O generoso será abençoado, porque deu de seu pão ao pobre. Aqui, Salomão nos ensina que agir com generosidade não é apenas um ato de bondade, mas é um caminho para a bênção de Deus. Quando ajudamos os necessitados, não estamos apenas cumprindo o mandamento, mas estamos participando do cuidado de Deus com o próximo. Deus se agrada quando estendemos nossas mãos aos que mais precisam, seja por meio de ajuda financeira, doação de roupas, ou até mesmo apoio emocional. Outro ponto importante é que a justiça social, segundo Provérbios, envolve evitar a exploração e o abuso de poder. Como vimos em Provérbios 22, versículo 16, o que oprime o pobre para aumentar suas riquezas, ou dá ao rico, certamente empobrecerá. No mundo em que vivemos, muitas vezes somos tentados a buscar nosso próprio benefício à custa dos outros. Deus nos chama para agirmos com integridade e honestidade, buscando sempre o bem comum e o bem-estar do próximo. Uma aplicação prática dessa justiça social é o que Salomão ensina em Provérbios 23, versículos 12 e 13. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do saber. Não retires da criança a disciplina. Se a ferires com a vara, não morrerá. Aqui, vemos que a justiça também envolve educar e disciplinar com sabedoria, e isso se aplica não apenas aos filhos, mas também àqueles a quem temos responsabilidade. A justiça social no contexto cristão implica educar e levantar aqueles que estão em situações de vulnerabilidade, oferecendo-lhes oportunidades para crescer e prosperar. Em termos práticos, o que podemos fazer no nosso dia a dia? Talvez seja o momento de refletir sobre as oportunidades em que podemos ser mais generosos, mais justos, mais atentos às necessidades do próximo. Se você conhece alguém que está passando por dificuldades financeiras, por exemplo, pode procurar maneiras de ajudá-lo, seja com um prato de comida, oferecendo emprego ou simplesmente ouvindo com empatia. Cada gesto de bondade é um reflexo da justiça divina. Além disso, a justiça social envolve também a construção de um ambiente mais justo ao nosso redor. Se você ocupa uma posição de liderança em sua empresa, na igreja ou na comunidade, busque sempre promover a igualdade de oportunidades para todos, especialmente para aqueles que estão em desvantagem. Se você é um líder, é sua responsabilidade garantir que os direitos dos mais fracos sejam respeitados e que a voz de cada pessoa seja ouvida. A justiça social também se reflete em nossas atitudes diárias. Por exemplo, como lidamos com as pessoas que servem a nós? Como tratamos aqueles que não têm poder? Deus nos chama para viver uma vida de justiça e compaixão, praticando a equidade em cada interação que temos, em cada relacionamento que cultivamos. Portanto, se queremos viver conforme os ensinamentos de Provérbios sobre justiça social, devemos estar sempre atentos às oportunidades para agir com bondade, honestidade e compaixão. Não se trata de grandes feitos ou de algo difícil de alcançar. A justiça começa nas pequenas atitudes do nosso dia a dia. Agora que entendemos o que a justiça social é e como podemos aplicá-la em nossas vidas diárias, chegamos a um ponto crucial, nosso chamado como cristãos para defender a justiça. A justiça social não é apenas uma questão pessoal, mas também uma responsabilidade comunitária. O livro de Provérbios é claro ao nos lembrar que não podemos ficar indiferentes às injustiças que acontecem ao nosso redor, especialmente em relação aos mais vulneráveis. Em Provérbios 23, versículos 10 e 11, lemos: Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele defenderá sua causa contra ti. Este versículo é um lembrete poderoso de que Deus está ao lado dos oprimidos, e ele se posiciona contra aqueles que praticam a injustiça.
No contexto de Provérbios, os marcos antigos eram uma espécie de propriedade ou limite, e removê-los era uma forma de despojar os mais pobres e vulneráveis. Deus se coloca como defensor desses direitos e nos chama para defender aqueles que não têm voz. Aqui, vemos que a justiça social não é apenas uma questão de fazer o bem, mas de levantar a voz contra a opressão e a exploração. Salomão nos exorta a defender a causa dos oprimidos, não permitindo que sejam despojados de sua dignidade e direitos. Isso exige coragem e disposição para se posicionar contra o mal e a injustiça. Muitas vezes, essa defesa da justiça implica agir com ousadia e firmeza, mesmo que o preço seja alto. Provérbios 22, versículos 22 e 23 também nos ensina: não roubes ao pobre, porque ele é pobre, nem esmagues o aflito à porta, porque o Senhor tomará sua causa, e roubará a alma dos que os roubam. Este versículo é claro: Deus está comprometido com os pobres e os aflitos, e Ele não ficará em silêncio diante da injustiça. Como cristãos, devemos nos unir a Deus nesse compromisso, lutando para garantir que os pobres não sejam explorados e que suas necessidades sejam atendidas. Defender a justiça social é um trabalho de cada dia. Significa não ignorar as injustiças, mas ser um defensor ativo da equidade e do tratamento digno para todos. Isso pode envolver até mesmo denunciar práticas injustas, seja em nossas comunidades, em nossos locais de trabalho, ou até mesmo em nossa igreja. Devemos ter a coragem de confrontar aquilo que é errado e buscar uma mudança positiva. Além disso, devemos ser sensíveis às necessidades dos outros e estar dispostos a agir quando vemos injustiça. Defendemos a justiça social não apenas com palavras, mas com ações. Como diz o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Devemos viver nossa fé de forma concreta, demonstrando a justiça de Deus em cada decisão que tomamos e em cada ação que realizamos. Mas também devemos lembrar que, ao defendermos a justiça, devemos fazer isso com sabedoria e humildade. Provérbios 23, versículo 12 nos diz: aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do saber. Defender a justiça social não significa agir de forma impulsiva ou sem reflexão, mas sim com discernimento, buscando sempre agir conforme a vontade de Deus, para que nossas ações realmente tragam transformação. Se você tem se sentido tocado por este estudo e deseja se aprofundar mais no livro de Provérbios e em outros temas bíblicos, temos recursos incríveis de estudo que podem te ajudar a crescer ainda mais na fé. Confira os materiais na descrição do vídeo e nos ajude a continuar produzindo conteúdo que edifica vidas. Que Deus abençoe sua jornada de fé e aprendizado. Chegamos ao final do nosso estudo sobre a justiça social, segundo o livro de Provérbios. Ao longo destes dias, vimos que a Bíblia nos chama a agir com justiça, a cuidar dos pobres, a proteger os oprimidos e a viver de maneira que reflita o caráter de Deus. A justiça social não é apenas uma questão de atos isolados de bondade, mas é uma maneira de viver, um compromisso diário com os outros e com a justiça divina. Provérbios nos ensinou que a verdadeira justiça começa com o coração de Deus, e que Ele é nosso exemplo maior de justiça. Vimos que, em todas as áreas da nossa vida, devemos buscar ser pessoas que praticam a equidade, que defendem os direitos dos fracos, que ajudam os necessitados e que buscam corrigir o mal onde quer que o encontremos. A justiça, como nos lembra Provérbios, não se resume a palavras, mas se reflete em ações concretas e em uma atitude constante de compaixão e generosidade. Seja no nosso trabalho, na nossa igreja, nas nossas comunidades ou nas nossas famílias, somos chamados a ser instrumentos de Deus para transformar a injustiça em justiça, oferecendo ajuda a quem precisa e levantando a voz contra qualquer tipo de opressão. Como cristãos, devemos ser sempre lembrados de que, quando praticamos a justiça social, estamos revelando o caráter de Deus ao mundo. Agora, para finalizar este estudo, vamos orar juntos, pedindo a ajuda do Senhor para aplicar esses princípios de justiça social em nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos por este tempo de estudo em Provérbios, por nos revelar os teus caminhos e pela tua justiça perfeita. Pedimos que nos ajudes a viver conforme os teus princípios de justiça, sendo agentes de mudança no mundo em que vivemos. Que possamos ser sensíveis às necessidades dos outros, cuidando dos pobres, dos oprimidos e de todos aqueles que estão à margem da sociedade.
Dá-nos coragem para defender os fracos e a sabedoria para agir com integridade em todas as nossas decisões. Pedimos que nos capacite a viver a justiça como tu nos ensinaste, e que o nosso viver reflita o teu amor e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi tocado por este estudo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este e compartilhar com outras pessoas. Além disso, na descrição do vídeo, você encontra materiais de estudo que vão te ajudar a crescer ainda mais na Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe abundantemente em sua caminhada de fé. Até o próximo vídeo, e lembre-se, a justiça começa em cada um de nós.